caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e nós vamos continuar aqui no canal YouTube do Salvista, da Fraternidade Jesus Salvador, os comentários sobre as leituras dominicais. Convido você a curtir os nossos vídeos, a partilhar os nossos vídeos aí com seus amigos, conhecidos, para que mais pessoas tenham acesso ao comentário da Palavra de Deus, e desde já agradeço a todos. Neste próximo domingo, nós vamos celebrar o terceiro domingo do tempo do Advento. Nós vamos escutar na primeira leitura um trecho tirado do livro do profeta Isaías, do capítulo 61 do livro do profeta Isaías. A última parte do livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 56 a 66, nós chamamos terceiro Isaías, o trito Isaías, que foi escrito numa época de reconstrução, ou seja, o povo de Deus tinha saído da Babilônia, retornado à Terra Santa e estava tentando reconstruir a sua vida, depois de um tempo de exílio, um tempo de destruição de sua casa. Então, na primeira leitura é um ungido, Mashiach, que anuncia a reconstrução. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim porque Ele me ungiu. E esse Mashiach, esse ungido do Senhor, começa a anunciar que a boa nova será anunciada aos humildes, começa a explicar como que essa reconstrução vai acontecer. Que as feridas da alma serão curadas, que a pregação da redenção será feita aos cativos e vai se realizar a liberdade para aqueles que estão nas prisões. Depois ele anuncia um ano da graça do Senhor, que literalmente na língua hebraica é um ano de favores, um tempo de favores, um ano de favores. Essa expressão, um ano de favores, ela foi tirada, claro, lá do livro do Levítico, capítulo 25, do grande jubileu. O que era o grande jubileu nas Sagradas Escrituras? Era um ano, depois, a cada 50 anos, o povo de Israel celebrava o grande jubileu, um tempo de grande graça para todo o povo de Israel. Porque neste ano, todos aqueles que tinham se tornado escravos por causa de dívidas, etc., eles ganhavam a liberdade. Então, recobravam a liberdade. Era uma grande alegria para todos. Aqueles que tinham perdido patrimônio, casas, terras, tinham suas terras e casas de volta. Imagina a alegria para aqueles que haviam perdido suas casas e terras, poderem ter para sua família o patrimônio e as casas de volta. E era um grande ano de descanso para a terra. Então as pessoas trabalhavam o mínimo, poderiam aproveitar mais a vida, poderiam descansar durante este ano de favores. Acredito que todos vocês se lembram como está lá no livro, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, 16, 21, quando Jesus, logo depois do seu batismo, no início do seu ministério público, entra na sinagoga de Nazaré e lê esse texto que nós vamos escutar na primeira leitura do próximo domingo. Depois de lê-lo, Jesus diz: hoje se realizou essa profecia. O que Jesus está querendo dizer? Na realidade, ele é ungido. Ele que é ungido, que veio inaugurar esse ano de favores para todos nós. Ele é ungido, que veio libertar os escravos, que veio curar as feridas da alma. Ele é ungido. Ele é aquele que é capaz de nos tirar de todas as prisões. Não sei em que prisão você se encontra hoje, prisão do vício do álcool, do vício da droga, do vício de uma sexualidade, prisão do vício dos jogos, a prisão do adultério, a prisão da falta de perdão. Não sei em que prisões você se encontra hoje. Tem uma boa notícia para dar para você: o ano da graça já começou desde quando Jesus veio ao mundo, desde quando Jesus inaugurou para nós esse ano da graça. No passado nós tínhamos esse costume, quando íamos escrever carta, de escrevermos ano do Senhor de 1722, etc. Era uma coisa maravilhosa que nós perdemos, infelizmente. Por quê? Porque nós nos lembrávamos daquilo que estamos vivendo. Nós estamos no ano da graça do Senhor, ou seja, o céu está aberto. E eu e você podemos receber todas as graças de que necessitamos da parte de Deus, ou seja, nada está perdido para nós, muito pelo contrário, o céu está aberto e você pode receber todas as graças da parte do Senhor. No Evangelho que nós escutamos neste próximo domingo, vamos escutar, o Evangelho foi tirado do Evangelho segundo São João, um recorte, o início
do prólogo de São João, uma parte do prólogo do Evangelho segundo São João, e depois nós vemos, nesse segundo evangelista São João, João Batista pregando no deserto e anunciando Jesus que vem. No texto do prólogo, São João nos diz que João não era luz, mas que ele veio para dar testemunho da luz. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que ele nos lembra, em primeiro lugar, naquilo que está lá em João, capítulo 5, versículo 35, Jesus mesmo diz que João era lâmpada. Então, Santo Agostinho nos diz que uma lâmpada não tem luz própria, ou seja, para ela permanecer acesa, ela precisa da luz, né? Precisa do fogo. Então, São João Evangelista nos diz que João é a lâmpada e Jesus é a luz, aquele que pode nos iluminar, aquele que pode nos tirar das trevas e nos levar para a luz de Deus. Depois nós vemos no Evangelho o próprio João Batista dizendo que ele é a voz. Santo Agostinho, ainda comentando este texto, nos diz que uma coisa é a voz, outra coisa é a palavra. Por exemplo, se eu não emito uma palavra, eu digo na realidade é simplesmente a voz. A voz não tem nenhum sentido com a palavra. Agora, quando eu estou falando, usando minha voz, com palavras, tudo toma sentido. Jesus é a palavra que veio dar sentido à nossa vida. Talvez você pode pensar que a sua vida não tem nenhum sentido por causa das escravidões nas quais você está vivendo. Se você se voltar para Jesus neste tempo do advento, você vai ver que toda a sua vida terá sentido. Porque Jesus é aquele que veio neste mundo dar sentido à nossa vida e Ele pode realmente fazer maravilhas na sua vida. No Evangelho deste próximo domingo, nós vemos João Batista dizendo que ele não era digno de desamarrar as sandálias do Senhor. Na época de Jesus existiam algumas regras, né, umas leis rabínicas, que dizia que um discípulo não deveria desamarrar a sandália do seu mestre. Consequentemente, isso deveria ser feito por uma outra pessoa, por um escravo. Então, São João Batista está dizendo, São João Batista, que atenção, Jesus disse que entre os nascidos de mulher não há maior que João Batista. E, portanto, João Batista disse que ele não é digno nem de desamarrar, nem de ser escravo do Senhor. Ele está mostrando a distância que existe entre ele e o Senhor, que é o próprio Deus, que veio neste mundo realmente para mudar a nossa vida, para nos reconstruir novamente, para nos dar todos os favores de que nós necessitamos. Por isso, convido você, neste tempo do Advento, a se entregar a Jesus, naquele que tudo pode, né? Aquele que tudo pode realizar, aquele que pode reconstruir as nossas vidas e nos fazer experimentar esse ano de favores, esse ano da graça, no qual nós já vivemos. É isso que eu desejo para você, deixando para você a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos dê a graça de se reconstruir e de experimentar esse ano de graça, esse ano de favores da parte do Senhor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, então, se Deus quiser.